Graça e paz, meus queridos, como vocês estão? No último vídeo, a gente conversou sobre a Vulgata Latina. A Vulgata é a tradução de Jerônimo, completa da Bíblia para o latim. E a gente viu que naquela época fazia sentido traduzir para o latim, não por ordem do Papa, mas porque o latim era o quê? O latim era a língua vernacular da maioria das pessoas. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, o latim deixou de ser usado e aí a igreja papista, como boa erva daninha que ela é, o que ela fez? Ela segurou, falou, não, é só o latim que é uma língua sagrada, só pode a versão em latim. Para quê? Porque a maioria das pessoas não falavam mais latim, e aí as pessoas não tinham contato com a escritura. Junte a isso o preço, a dificuldade de você ter um livro, aí você já tem a tempestade perfeita formada. E aí muitos irmãos papistas vão vir no vídeo e falar, é mentira que a igreja papista não quer que você leia a Bíblia. Eu leio a Bíblia. É mentira. A igreja papista, uma igreja que vem da igreja primitiva e etc, e etc, etc. Toda aquela conversa fiada de mentiroso, tá bom? E por que eu falo isso de boca cheia? Vamos conversar hoje sobre a questão da proibição da Bíblia na linguagem do povo. Porque se você proibir de traduzir a Bíblia na linguagem que o povo conhece, você está restringindo ele de ler, você está proibindo que ele leia. Então, a igreja papista ela não precisou falar para você, você está proibido de ler a escritura. Bastava que ela proibisse que a escritura viesse até você numa língua que você entendesse. Pronto. Nem o culto era na língua que o povo entendia, porque a missa também era em latim, uma língua morta. Então o povo entrava na missa e ficava lá o padre, Dominus, Dominus, e o povo, bege, vou pintar o teto de bege. Entenderam? Então, realmente houve um movimento. Do ano de 680 até 990, a gente vê várias tentativas de traduzir trechos da escritura, principalmente por artistas, pessoal. Nós vemos poetas, músicos que traduziam principalmente os salmos. O rei Alfred, por exemplo, se tem notícia que ele traduziu 50 salmos porque ele era um estudante aprofundado da música. Olha que coisa interessante. Aliás, você viu o que ele fez? Ele pegou do hebraico, mesmo que ele tenha pego a Septuaginta, ele pegou do hebraico e traduziu para a língua dele. Sabe, a gente vê hoje uma imagem de reis e rainhas totalmente ridicularizados. Quem assistiu The Crown, uma ótima série, vê o episódio onde a briga da Elizabeth é de conhecer as coisas. Ela se acha uma pessoa ignorante, sendo que na história a gente vê que os reis eles eram preparados para suas funções que eram governar. Então estão entre as pessoas mais cultas. Os reis, eles tiveram os melhores professores da história. Se eu não me engano, Florença, o conselheiro do príncipe de Florença na Idade Média era ninguém menos que Maquiavel. Quem leu O Príncipe de Maquiavel é o tratado da política, da negociação. Não existe um livro mais perfeito. Era ele que era o conselheiro, que ensinava o Príncipe de Florença. Vocês estão entendendo? Então, sim, eles tinham um conhecimento, eles não eram ignorantes. Por exemplo, teve um episódio de Os Tudors, onde se o rei Henrique VIII foi colocado ele discutindo a questão sobre o quê? A ceia do Senhor. Se o pão e o vinho se transformavam na carne e o sangue, e ele discutiu teologicamente com a outra pessoa que ele conversa. As pessoas, mas ele não era um beberrão que só queria saber da Ana Bolena e ficar trocando de esposa? Não, ele era um homem preparado para governar. Então nós vemos tentativas aqui de se ter trechos da escritura, até mesmo trecho dos evangelhos, porções dos evangelhos eram traduzidas, mas voltadas para quê? Para a arte. Entendeu? Que diferença, né? Os músicos normais naquela época traduziam salmos para cantar. Hoje nós temos um grupo gospel na igreja que só canta borracha, só canta abobrinha e só quer saber de ser adorado, idolatrado por um público idólatra. Olha que coisa, não? Então a gente está nessa situação. E aí junta nisso o quê? O analfabetismo, tá? Porque era muito alto o analfabetismo, o latim, que era uma língua desconhecida de toda a população, e o custo para você ter um livro. O custo para você ter um livro era caríssimo, como a gente viu nos outros vídeos. Era muito alto, muito caro. Para uma pessoa comum, ela não conseguiria ter um livro.
tanto que era caro, e se você tem a prensa de tipos móveis que barateou para você copiar os livros, que ela veio com Gutenberg, né, próxima à época da Reforma, lá na frente, a primeira coisa que a Igreja Papista tentou fazer foi o quê? Proibir o uso da prensa de tipos móveis. Por quê? Porque ela traria conhecimento para a população, e o que eles queriam era uma população burra, desculpe o termo que eu estou usando, uma população que falasse amém para tudo que eles dissessem. Mas vamos voltar, que a gente já estou falando da prensa de tipos móveis, que foi lá na frente. Então, em 1229, houve o Concílio de Toulouse, e a Igreja Papista usou como bode expiatório, como história, a seita gnosticista abigense. Desculpa, se eu falei errado, coloque aí no comentário, pode me corrigir, só com educação, tá? Somos todos irmãos. Essa seita gnóstica. Então, eles usaram uma seita desse tamanhinho para falar que pelo fato deles lerem a Bíblia livremente na sua língua, é que eles se tornaram hereges, que a Bíblia era um veneno. É o que falam da teologia hoje. Muitas pessoas falam que quem faz teologia fica louco e deixa a fé. É a mesma conversa que os papistas falavam. Quem lê a Bíblia sozinho fica louco. Até hoje existem padres que viram para as pessoas e falam: não leia a Bíblia não, irmã, que você vai ficar louca. Porque eles usaram isso para quê? Para proibir que se traduzisse a Bíblia do latim para a linguagem que o povo entendesse. Foi aqui, no Concílio de Toulouse. E a prova disso é que Pedro Valdo, lá antes, em 1180, ele traduziu o Novo Testamento para o francês. A primeira atitude da Igreja Papista, depois do Concílio de Toulouse, sabe o que foi? Tornar o Novo Testamento dos valdenses heréticos, e quem tivesse uma cópia dessa iria para a fogueira. Não só era proibido, mas você iria para a fogueira por causa disso. Sério, né? Essa é a Igreja Papista, que os papistas, quando vão te enrolar, não. A Igreja nunca foi contra a leitura da Bíblia. A história da Igreja mostra o contrário de uma maneira claríssima, que é mentira papista de que a Igreja nunca proibiu a leitura da Bíblia. Ela pode não ter proibido assim, escrito, você não pode ler a Bíblia. Mas eles proibiram que a Bíblia chegasse numa linguagem que você entendesse. E você só vai saber disso estudando corretamente a palavra de Deus, usando as ferramentas corretas para estudar a palavra de Deus. História, arqueologia, geografia bíblicas, história da igreja, apologética, saber analisar o texto bíblico para saber se o que aquele cara lá no domingo está falando é verdade, e ele vai te agradecer se ele for um pastor bíblico. E é isso, nós ensinamos para você aqui no Seminário Nascido de Novo a Bíblia. Você vai aprender a manusear a Bíblia aqui com a gente. Você nunca mais vai ser enganado por falso profeta. Isso é uma promessa que eu te faço, porque você vai aprender a Escritura. Vem estudar com a gente, link aqui do seminário está aqui na descrição e aqui na tela tem o QR Code. Então, não caia nessa conversa, mas a minha igreja, a igreja católica, nós somos a verdadeira igreja, a única igreja, não há salvação fora dela. Sabe por quê? Porque nós vemos lá, Pedro foi o primeiro papa, mentira. Pedro foi o primeiro papa, mentira. A gente vem da igreja primitiva, realmente. Ela vem da igreja primitiva, como todas as outras igrejas cristãs. Só que ela fez como Judas um dia. Ela apostatou. Como Judas. Judas andava com Cristo, Judas via Cristo, Judas conhecia Cristo, viu os milagres de Cristo, ouviu os ensinamentos de Cristo, mas a primeira chance que ele teve, ele caiu fora. Igual a igreja papista fez. Ela vem da igreja primitiva. Pedro nunca foi papa. Você pode chamar alguém de primeiro papa, é Constantino, tá? Oficialmente é outro nome. Mas a gente sabe que quem fundou a igreja papista, como a gente conhece, é Constantino. Então, ela estava na igreja primitiva. Assim como Judas estava com Cristo, vivia com Cristo, se alimentava de Cristo, a igreja romana, ela se alimentava da igreja primitiva, da palavra de Deus, da Escritura, até quando ela resolveu apostatar e se tornar a seita mariólatra que ela é hoje. Tá bem? E essa é a palavra de hoje. Não se esqueça, tá bom? Vem estudar com a gente para você não ser enganado por esses caras. Deus abençoe.